Oi, pessoal! Está no ar o Momento Papo de Mãe. Hoje vamos falar sobre castigos e esclarecer algumas dúvidas em torno do tema. Será que funciona colocar de castigo uma criança com menos de 3 anos, por exemplo? Quando o castigo é necessário. De fato, ele educa ou há outras maneiras de mostrar para a criança que ela fez algo de errado? Quem veio nos dar umas dicas sobre o comportamento dos nossos filhos é o psicólogo Tiago Tamborini. Tiago, castigo funciona para criancinha com menos de 3 anos, por exemplo? Não, eu acho que não. Eu já questiono se castigo funciona em alguma idade. Com menos de 3 anos, então, aí acho que com a certeza que não. Então existem outras formas de educar aí que você vai falar pra gente, né? Sem sombra de dúvida. E está aqui também a Thaís, que é mãe da Elis, de 2 anos. Como é que é para impor o limite aí para eles? Eu tento conversar com ela, assim, que dá para perceber que ela entende bem o que a gente fala. Então, o que eu tento mesmo é bater papo. Claro que quando ela faz uma coisa meio feia, daí eu deixo a voz um pouco mais firme e tal, mas tento conversar. Castigo ainda não dei. Mas essa história do castigo, você tem alguma dúvida? Você já viu gente colocando criancinha pequena assim de castigo? O que você acha? Eu já vi, só que aí eu li que aí tem que deixar o número de segundos ou o número de minutos da idade. Eu falei, gente, então eles vão ficar tipo 2 minutos ou 2 segundos, eu não sei muito bem o que fazer, então não sei nem como dar o castigo. É engraçado, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem que fazem esse cantinho do pensamento, que se a criança fez algo de errado, deixaria ela pensando no cantinho. Funciona esse cantinho do pensamento? A criança bem pequenininha, ela consegue pensar no que ela fez de errado? Não, o cantinho do pensamento, em primeiro momento, a gente tem que tomar um baita cuidado com o nome. Porque quando você, diante de uma situação inadequada, diz que ela tem que ir pensar, você já está dizendo para ela que pensar pode ser uma coisa ruim. É quase que pensar é um castigo. Uhum. E aí, ao longo de toda a vida dela, pensar várias vezes vai ser uma coisa importante e bacana. Então, eu já repensaria o nome. Agora, se a gente está dizendo que esse cantinho é um cantinho de momento onde você vai tirar ela daquele contexto de estresse e vai dizer, olha, peraí, vem para cá e vamos agora pensar diferente, vamos se acalmar. Ele pode ser viável desde, sim, dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de idade, mas não como castigo, e sim como alguém que sai de um contexto de estresse, sai daquele momento de birra, de ansiedade, é acolhido pela mãe ou pelo pai, e aí nesse novo ambiente, e aí, vamos lá, calma, vamos respirar, e aí você com isso talvez tenha algum tipo de solução, mas o cantinho do pensamento como castigo é perigoso. E não é largar a criança lá sozinha, né? Não, a ideia é que você possa junto a ela, ensinar ela a lidar com essa emoção, que já é o primeiro momento de inteligência emocional, de desenvolvimento de inteligência emocional. Ela entender por que ela está daquele jeito, ela sentir que estar daquele jeito também muitas vezes não é um problema. Por exemplo, chorar, gritar, às vezes é uma reação natural que ela vai ter e que nem por isso é um problema. Às vezes ela tem que expressar mesmo. E tem pais que se descontrolam, né, que eu percebo também, agora que eu vou em muita festinha infantil, né, em lugares que tem muita criança, a criança começa a chorar, o pai às vezes, em vez de manter a calma, o controle e tentar acalmar a criança, ele fica mais nervoso, né? Isso. Então grita e vira uma situação ruim, né? Em público, né? Parece que fica com vergonha, né? Isso. Quer dizer, tem que respirar fundo. Você, como é que você faz? Como é a sua reação na hora que ela tá assim? Normalmente o que eu tento fazer é acalmá-la. Eu falo para ela, calma, filha, tá tudo bem, o que está acontecendo? Por que você tá assim? Eu tento entender o que está acontecendo com ela. E aí eu pergunto, né? Por que você tá assim? O que está acontecendo? O que foi? Aí boto no colo, tento acalmar. Para essa idade, assim, de 2 anos, né? O mais interessante ainda do que perguntar por que está assim, é você já dizer para ela o que você está percebendo. Porque com essa idade, talvez ela ainda não consiga responder para ela mesma. Né? Pô, nós adultos às vezes não sabemos por que a gente está irritado ou nervoso, né? Mas aí você já falar, filha, eu sei que você está nervosa porque não conseguiu pegar tal objeto. Eu sei que você está triste porque não ganhou tal coisa. Então, você já anuncia para ela que você sabe o que está deixando ela daquela forma. Verbalizando aquele sentimento que é tão novo para ela, né? Isso. Tiago, eu imagino que as pessoas em casa, que nos assistem, que nos acompanham, estão se questionando aí, o que fazer então para educar, para impor limites? A criança fez algo de errado. O que fazer? Olha, se a gente estiver falando nessa idade até os 3, por exemplo, o mais interessante é que você possa, diante de uma birra, de uma situação onde ela está gerando um estresse, mudar o estímulo, né? Então, quando a criança está de alguma forma mostrando, por exemplo, que ela quer um objeto, mas ela não pode, ofereça outro que ela pode, né? Quando ela estiver gritando porque ela quer comer alguma coisa que ela não pode, ofereça alguma coisa que ela pode, né? Ou seja, sempre mudar o estímulo e o contexto para que com isso ela também consiga mudar a emoção, né? Exigir que uma criança de até 3 anos de
de idade tenha autocontrole, porque você disse para, é muito, não é assim que funciona, né? Agora, a gente sabe também que é muito fácil falar, olha, vamos manter a calma, tal. Mas, puxa, eu tenho que confessar, acho que todo mundo já passou por isso, que a criança faz um chilique, às vezes a mãe faz um chilique maior ainda, não é? Verdade. Você já, assim, sentiu uma situação dessa? Tem uma coisa, foi em casa, ainda bem, mas depois eu fiquei super culpada. Mas ela, às vezes, quando ela tá comendo, aí ela não quer comer mais, ela começa a tirar a comida da boca e jogar no chão. Aí a primeira vez você fala, filha, não faz assim, é feio. Pá, filha, não faz assim, é feio. Caramba, por que você tá fazendo isso? Aí realmente. Aí ela chorou, sabe? Eu fiquei morrendo de pena. Eu falei, ai, que dó, a gente deixou ela nervosa. É muito controle, é difícil. E tirar alguma coisa funciona? Por exemplo, a criança fez algo de errado, eu vou tirar o brinquedo que ela mais gosta. Eu acho isso super perigoso porque não tem fim. Eu, às vezes, vejo e acompanho diversos momentos da idade de uma criança e até a chegada na adolescência, e o que a gente vai percebendo é que chega um momento onde a mãe já tirou tudo e ela não consegue o resultado que ela esperava, né? Então, essa ideia do eu tiro alguma coisa em nome de uma reação, ela é perigosa. O que eu entendo é que, muitas vezes, tirar alguma coisa é uma consequência, né? Então, por exemplo, a criança não pode ficar um tempo exagerado diante do tablet, do celular, né? Tirar isso, se ela não é capaz de ter esse autocontrole, é uma consequência, não é um castigo e nem é alguma coisa que eu espero um resultado, é só uma consequência, aí tudo bem, né? Olha, a nossa conversa continua daqui a pouco, acho que a gente pode falar até sobre a questão das ameaças, né? Quando os pais fazem uma ameaça, depois tem que cumprir, como é que é essa história? Então, fique com a gente, o Momento Papo de Mãe volta já. O Papo de Mãe está de volta. Hoje estamos falando sobre castigos. Tem muitos pais que ameaçam e depois ficam com pena do filho e não cumprem. Você já fez alguma ameaça que você não conseguiu cumprir? Só que ela é muito pequenininha, né? Então é difícil fazer alguma coisa, uma ameaça de verdade, né? O máximo é, ela tá brincando de massinha, ela tá com mania de comer a massinha, e eu falo pra ela, filha, se você comer a massinha de novo, mamãe não vai deixar mais você brincar. E aí ela para e tal, depois ela volta, eu tenho que tirar, tenho que fazer ameaça sequência às vezes, assim. São várias, não Ou tem então jeito. você já esqueceu a ameaça e deixa brincar faz com a de novo, massinha. né? Faz de novo. Não, eu tô na fase de fazer de novo, assim, a mesma ameaça 50 vezes seguidas. Isso funciona, Thiago? Não, a prova de que ela tem que fazer 50 vezes seguidas, né? Mas pior do que ameaçar é ameaçar e não cumprir, né? Eu acho que as duas coisas são ruins e uma pior que a outra. Mas a ameaça, principalmente nessa fase da vida, não funciona porque ela não tem pronto algumas estruturas cerebrais, né? E que cognitivamente ela não tem capacidade de prever consequências. Então, quando você ameaça, geralmente você está querendo que ela preveja a consequência, né? Então, olha, se você fizer isso, tananã, isso é consequência, ela não tem essa capacidade ainda. Então, o melhor que você tem a fazer é agir diante do ato. Então, ela comeu massinha, você tira a massinha naquele momento, porque você vai mostrar para ela que aquilo não pode, e devolve a massinha num outro momento de um outro contexto, né? Porque você ficar repetidas vezes falando que eu vou tirar, tira, devolve, não vai funcionar. E a gente sabe que existe a lei da palmada, é proibido bater em criança, né, punir com a palmada. Mesmo assim, às vezes a gente ainda ouve as pessoas dizerem, essa criança aí merecia uns tapas, não sei o quê. O que você acha disso, Thiago? De fato, a palmada não educa, não funciona? Não educa. Se palmada educasse, a gente bateria uma vez só. Eu não conheço ninguém que deu uma vez só palmada, né? Ou seja, quem dá palmada, repetidas vezes dá palmada e, portanto, significa que também não funciona. Segundo, que já é conhecido de várias formas, de várias pesquisas, que esta criança, diante da palmada, adquire ao longo da sua vida uma série de outros comportamentos inadequados que são referentes a esse tipo de agressão, né? E terceiro, e aí talvez, né, não menos importante nessa história toda, é que a criança, quando ela está diante de um comportamento que merece uma palmada, ela está querendo também te mostrar ou te dar algum recado. E você, a palmada, não, em nenhum momento ali se permite entender o que é isso. Você só reage, não age, né? E essa reação, por si, é uma agressão, que daí fecha a conta como absolutamente inadequado mesmo. E o castigo tem que ser uma forma de educar, não de punir, né? Sim. Até o castigo ele tem que estar relacionado com o que a criança fez. Por exemplo, a criança riscou a parede, aí você vai lá e fala,
você tem que limpar a parede, você tem que fazer o que, né? Você tem que limpar porque você sujou a parede. Perfeito. Quando dizia que nem sei se acredito no castigo, eu acredito na consequência, né? Então, quando você pede para uma criança limpar a parede que ela sujou e não deveria ter sujado, você está dando para ela uma consequência de algo que ela não deveria ter feito. E a consequência educa, né? Mas tem que estar sempre relacionado ao fator que gerou aquilo. Então, por exemplo, ela sujou a parede, então ela fica sem celular. Não faz o menor sentido, porque o que tem a ver o celular com a parede, né? Agora, limpar a parede ou ter algum tipo de restrição ao uso daquele objeto que sujou a parede, então ela não pode mais o pincel ou a tinta, isso com certeza, né? Mas é uma consequência e não um castigo. Agora, cada dia é um novo desafio, né? Cada dia é uma novidade, né? Ainda mais nessa fase da vida, né? Cada hora ela aprende uma coisa diferente, ela começa a testar os limites dela e os nossos também, né? Então, todo dia é uma... O que ela tem feito, assim, de novidade? Então, ela tá bem nessa fase de riscar. Lá em casa tem papel de parede, então ela risca. Aí ela pinta o chão. Não, filhinha, só no papel, ela vai pintar o chão. E o negócio da massinha é sintomático, é o tempo inteiro comendo massinha. Porque as crianças são muito espertas, né? Elas vão testando os pais, né? Nessa idade, mais do que o teste, a criança está querendo mesmo criar uma relação, uma troca. Então, ela já sabe que aquilo gera na mãe algum efeito. E é esse efeito que ela quer. Né? Então, peraí, se eu pintar no papel, mamãe não tem efeito. Mas se eu pintar no chão, tem. O efeito com mamãe é o que eu quero. Essa é a ideia. Os pais têm que pensar nas suas reações, né? E chegou a hora da participação dos telespectadores. A pergunta é da Natália Nóbrega, de Guarulhos, São Paulo. Tem uma filhinha de 2 anos e 5 meses. Como lidar com o comportamento agressivo da criança quando está em lugares públicos, onde elas se jogam no chão, batem na mãe e esperneiam? O que fazer e como ajudar uma mãe ou responsável que esteja vivenciando isso? Olha, acho que a primeira coisa é entender que se ela está fazendo isso mais em público do que em casa, provavelmente em público ela tem algum benefício. Nem que seja a mãe ou o pai ou o responsável que está com ela, ficar ainda mais preocupado. Se ela está fazendo na mesma proporção, agir como você agiria em casa. E a melhor forma é a contenção, é trazer o afeto e trazer para essa criança a ideia de que aquela birra, aquela manha, ela não é possível, ela não pode continuar daquela forma, mas não necessariamente agir como alguém que está incomodado com aquilo diante do público ou das pessoas que estão olhando, né? Então, funciona às vezes muito bem colocar essa criança no colo, abraçá-la com uma firmeza de quem diz estou com você e, principalmente, tentar entender o porquê ela tem feito isso com frequência. No primeiro momento, geralmente eu peço para os pais olharem para a reação deles, porque muitas vezes é por conta da reação dos pais que a criança acaba fazendo. E num segundo momento, se está muito difícil para ela mesmo lidar com as frustrações, com os limites naturais da idade. Se for esse o caso, começar cada vez mais deixar claro para ela que esse tipo de comportamento não gera o resultado que ela quer. Natália, ótimas dicas, hein? Obrigada. E você também pode participar do programa enviando dúvidas e sugestões pelas redes sociais ou para o nosso e-mail. Tiago, obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Thaís, muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês, continuo aprendendo bastante. E boa sorte daqui para frente. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanha. O Momento Papo de Mãe terminou, mas a nossa lista de temas nunca acaba. Até o próximo encontro. Tem sempre muita informação por aqui. Tchau!